Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. A força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. Bom dia, está começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio SBT. Quero agradecer a todos vocês que sempre nos prestigiam aqui nas manhãs de domingo e da nossa parte também, a gente sempre cuidando em trazer assuntos inéditos, novos entrevistados, para que a gente continue colaborando para o debate dos assuntos que interessam a nossa comunidade de Marabá. Hoje não é diferente. Hoje a gente resolveu tratar sobre um caso que está notório na cidade, uma situação envolvendo o principal plano de saúde, ou operadora de saúde que atende a região, e que a gente tem visto aí muitos laboratórios, clínicas, médicos que estão se descredenciando ou deixando de atender essa operadora de saúde suplementar. Para esse bate-papo aqui, a gente convidou o Dr. Humberto, está ele aqui, Humberto Farias, esse jovem advogado que já trabalhou para a Unimed, aqui em Marabá, e conhece, então, portanto, como funciona o sistema, né? E hoje desvinculado, a gente não tem nenhum constrangimento em conversar e esclarecer, até porque ele também hoje milita nessa área, né? Também representando pessoas que tenham demandas relacionadas também à saúde suplementar. Humberto, eu começo te agradecendo por aceitar o nosso convite e estar conosco aqui hoje no SBT. Bom dia. Bom dia, Patrick. Eu que agradeço o convite, eu agradeço a oportunidade de falar por um tema tão relevante, ainda mais agora numa situação dessa que urge na região sul e sudeste do Pará, um tema que eu já estudo há 12 anos, e eu fico grato por poder falar com seus telespectadores sobre o assunto. Humberto tem essa carinha aí, pessoal, nós somos amigos. Há muito tempo. Ele tem essa carinha aí, que eu acho que quando ele fala assim, 12 anos, alguém está dizendo assim, então esse menino se formou em Direito, ele tinha só 18, né? Porque continua com essa carinha de menino, mas é isso, é um destaque que a gente está fazendo aqui, Humberto, pela intimidade que a gente tem, mas sem perder o foco de que o nosso assunto hoje é muito, muito sério, né? E, Humberto, eu começaria te perguntando o seguinte, pedindo para você explicar para a turma de casa o que é a saúde suplementar, né? O termo é pouco difundido, né? Então, a gente costuma apenas se referir a plano de saúde, né? Convênio. Quando a gente vai no local para ser atendido, o atendente nos pergunta qual é o nosso convênio, né? E quando a gente está contratando, a gente chama de plano de saúde, mas existem vários termos, né? A empresa que fornece o serviço ela é uma operadora de saúde, mas eu queria que você explicasse para a turma de casa o que é a saúde suplementar, como funciona o sistema de saúde suplementar. Patrick, antes de iniciar o que é a saúde suplementar no Brasil, é importante a gente fazer um marco legal, principalmente para os consumidores de plano de saúde. Em 1998, foi editada a lei dos planos de saúde, e que ela regulamenta de várias formas, tipos, contratos, possibilidades de carência, rede, a conduta de operadoras de plano de saúde. E no ano 2000, por conta da edição da Lei 98, foi editada uma lei que criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a tão falada ANS. A ANS, ela está no sistema de saúde suplementar para fiscalizar, normatizar, regular, punir as operadoras de planos de saúde, eventualmente que cometam infrações relacionadas à má conduta ou à má gestão em relação à atividade dos convênios médicos. O que ocorre é que a agência suplementar ela é pouco difundida por conta de que há um sentimento na sociedade de que a agência não funciona, é que ela é pouco operante, é que nessas situações que envolvem negligência, uma falta de tato da rede credenciada,
dos médicos, das operadoras, a agência ela não é suficiente. E ela é Humberto, suficiente. eu concordo contigo. Eu acho que as pessoas têm um problema muito grande em confiar em algo que para elas não é tão material, né? Ou seja, Certo, como a certo. ANS ela não tem uma delegacia ali na esquina, como a gente tem uma delegacia de Muito polícia, né? importante tu As perguntar. pessoas acabam por não, como elas não veem ela de forma factível, as pessoas costumam achar que talvez não seja efetivo, ou deixa para lá, não vou atrás. Eu só vou te dar um dado Certo, aqui. Essa semana a gente está fazendo uma matéria sobre esse assunto, e a gente foi, por certo, exemplo, atrás do PROCON, né? Do PROCON de certo. Marabá. Eu não sei se você tem esse dado, mas o número de reclamações contra a Unimed Fama, que é essa operadora da qual a gente está falando hoje, né? Certo. Envolvendo o nome dela, não vou dizer contra, né? Envolvendo o nome da Unimed Fama em 2021 em Marabá, foram totais 4. Apenas 4 pessoas foram atrás do PROCON por alguma, e nós podemos imaginar que insatisfações houveram muito mais que essas, né? No ano inteiro, né? Envolvendo a grande carteira de Com clientes certeza. que a Unimed tem. Eu te entendo. A carteira de cliente da Unimed, ela é um pouco, a gente tem que ver ela de várias facetas. Ok, Há a Unimed Fama atuando na região, mas há várias outras Unimedes atuando na região, que a gente chama o sistema de ok, intercâmbio da Unimed. E o que certo. ocorre? Dentro da região sul e sudeste do Pará, existem mais de 60 mil beneficiários do sistema Unimed. Então, Uhum, é bastante gente que corre o risco de ficar desassistida nesse momento. O que ocorre correto. é que o PROCON, por conta da pouca estrutura, por conta das eventuais limitações operacionais, não por conduta de má técnica, ele não tem braço para assumir toda essa carga de beneficiários. Mas em relação à ANS, à saúde suplementar, ela tem um canal que é pouco difundido, que é extremamente efetivo, com multas extremamente elevadas ao sistema de saúde suplementar, para as operadoras de plano de saúde, que é a notificação de investigação preliminar, que no sistema de saúde suplementar nós chamamos de NIP. Esta Uhum, NIP, esta possibilidade de investigação das operadoras, ela corre quase num rito sumaríssimo. As operadoras têm um certo. prazo exíguo para se manifestar e que exigem das operadoras uma rápida solução para o consumidor, uma rápida solução para o beneficiário, que às vezes o próprio Ministério Público ou o PROCON não tem condições de dar essa execução efetiva. Eu Perfeito. sugiro que os consumidores, que hoje nós estamos dialogando com eles no seu programa, busquem conhecer melhor a notificação de investigação preliminar, mas antes de tudo, tentar compreender dentro das suas possibilidades, como fazer uma boa representação, uma boa notificação, uma boa queixa dentro do sistema, dentro da INS, porque isso é fundamental para que o seu atendimento seja garantido. Perfeito. Doutor Humberto, pessoal, quem ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com o doutor Humberto Farias, ele é advogado, tem militância nessa área de saúde, né? E a gente está conversando aqui sobre a situação aí que tem envolvido vários usuários do sistema de saúde suplementar, né? Doutor Humberto, a Unimed Fama, já que a gente está ainda contextualizando, né? Nessa fase da conversa, ainda estamos Certo, contextualizando. A Fama, ela é uma federação de Unimedes, né? Ela é formada, é uma federação de Unimedes e ela também é uma operadora. E ela, no ano 2019, certo. ela assumiu a carteira, 2018 e 2019, né? Ela assumiu a carteira de clientes, 2002, isso. 2018, acho, para ser mais exato, né? Foi Ela assumiu, 2019. 2019? Isso, ela assumiu a carteira Foi. de clientes da Unimed Sul do Pará, né? Uma abrangência aí, pelo que eu levantei aqui, 43 municípios aqui da região, a partir de Marabá, onde era a sede da Unimed Sul do Pará. A Unimed Sul do Pará continua existindo, né, como ente, mas não mais como operadora, né? Eu acho que ela está sendo mantida, ainda a cooperativa é mantida, para gerir o patrimônio que existia e também
faz parte desse patrimônio o próprio laboratório Unimed aqui de Marabá. Enquanto a carteira de clientes foi assumida pela Fama e também o controle do Hospital Unimed, que é a antiga Climec, né? Que é o hospital particular também, muito conhecido aqui em Marabá. E desde então, Humberto, a gente vem percebendo um número elevado de queixas, né? Desde aquele momento ali, as pessoas tiveram que fazer a gente chama de portabilidade, né? Tiveram que estrear a portabilidade, né? Quem passou portabilidade para a Unimed teve que aceitar um novo contrato, né? Uma mudança de contrato, porém com os benefícios que já tinha ali relacionados, que é o que permite a lei da portabilidade do plano de saúde. E o momento que a gente está vivendo hoje, o que a gente tem ouvido esses dias e temos levantado é que várias clínicas da cidade têm anunciado que estão deixando de atender os beneficiários da Unimed Fama, especificamente Unimed Fama, por conta de atrasos no pagamento, e isso está colocado publicamente, uma vez que até existe um aviso, por exemplo, do próprio laboratório Unimed, de não atendimento mais, e ele diz com todas as letras lá nesse aviso que é por inadimplência, por falta de pagamento. Como é que o senhor vê essa ocorrência e o que o senhor acredita que esteja acontecendo? É bem pontuado, Patrick. O sistema Unimed ele é composto de confederações, de federações e de unidades singulares. A Fama, como tu disseste, é uma federação. Ela reúne as Unimedes, a Federação das Unimedes do Norte do Brasil. Na Fama está a Unimed Pará, é sócia da Fama, a Unimed Oeste, a Unimed Belém, a Unimed Rio Branco, a Unimed Manaus. Eu não sei, a Unimed Manaus, eu não sei se saiu, mas estava lá até um tempo desse. O que ocorre? Vou começar pelo laboratório Unimed. Eu vi esse comunicado dizendo que não suspendeu o que dá muita compreensão. Até fiz umas publicações nas redes sociais. Porque se trata de uma situação limite. O laboratório, ele carrega a marca Unimed, ele deve seguir as regras da Constituição, da marca Unimed. Sim. E com o próprio Unimed dentro isso provavelmente vai chegar numa linha da Unimed Brasil, porque isso é uma irregularidade que ela não é cabida. Então, em relação ao laboratório Unimed, eu vejo que houve um equívoco dessa decisão de uma sócia dentro de uma federação, que é a Unimed do Pará, negar atendimento para os beneficiários da parte. É um equívoco, eu entendo, pode ser em relação, foi alegado a inadimplência, mas isso há meios legítimos para ser cobrado, inclusive dentro do sistema Unimed, há um manual de intercâmbio que rege entre as operadoras, específico em relação à inadimplência dentro do sistema Unimed. O segundo ponto, Patrick, são os médicos, os profissionais... Só para ficar bem claro o que o senhor acabou de falar, tá? Para não restar nenhuma dúvida, né? O que o senhor está falando sobre a relação especificamente do laboratório Unimed com a Unimed Fama, né? O que não quer dizer que isso se aplicaria para outras empresas quaisquer outros laboratórios da cidade que não tenham ligação nenhuma. No caso do laboratório Unimed, tem uma ligação mais íntima, né? Vamos dizer, né? Uma ligação mais próxima por ser da mesma marca Unimed, embora sejam empresas distintas, né? Mas você entende como uma medida drástica demais. Drástica. Foi uma medida drástica porque a legislação ela permite os meios de cobrança dentro do sistema, de modo administrativo, e eventualmente por meio judicial. O que não pode, nesse momento, no meu entendimento, é a própria marca Unimed, seja Unimed do Pará, por meio do laboratório e Unimed Fama, prejudicar o
o atendimento dos seus beneficiários. Este é um ponto, faça um recorte. Agora, os outros prestadores, a rede credenciada ou referenciada, fisioterapeutas, psicólogos, médicos, que não fazem parte do sistema Unimed, são contratados de modo direto ou indireto pelo sistema Unimed, indireto na medida que eles podem ser reembolsados por um eventual atendimento, eles também estão numa situação limite. Se há inadimplência quanto mais, 10 meses, 8 meses, é uma situação que a saúde ela não tem preço, a gente está aprendendo na pandemia, mas a medicina e os custos da saúde suplementar, ela tem valor, elas são valoradas economicamente, infelizmente ou felizmente, a depender do mote que você enxerga. Então, um prestador, óbvio, não pode rodar com 10 meses de inadimplência, mas eu alerto que, principalmente o Ministério Público, a doutora Aline é atuante nesse sentido, que o prestador ele é responsável por uma cadeia solidária dentro dessa relação de consumo. Eventualmente, se o beneficiário se sentir constrangido pelo atendimento irregular da Unimed Fama e dos seus contratados, ela pode acionar, o beneficiário / consumidor pode acionar tanto a Unimed Fama quanto os prestadores que a Unimed Fama tem na rede. Por que eu te digo isso, Patrick? Porque o Código de Defesa do Consumidor ele não prevê que o consumidor arque com os riscos dessa má gestão entre a operadora e seus contratantes. Por assim, Nadim, não pode ser, não pode ser risco que o consumidor agência uma drástica que é vulnerável, com um espectro, com pessoas que fazem tratamento continuado. Isso tem que ser feito com critério. Eu estou achando que foi uma medida muito ampla e um pouco desarrazoada. Tá. Eu coloco dentro do que você está falando, né, situações que a gente tem visto, né, de que às vezes tem locais que você chega que quando você fala que o teu convênio, né, é esse, né, é o da Unimed, você percebe que o tratamento é diferente, né, para pior. Quando talvez é verdade. Talvez Para antigamente ruim, fosse para melhor, né, você percebe que em determinados locais a pessoa passa a te tratar diferente, como se fosse pior você fazer parte, né? Ou seja, e até situações que eu já presenciei, posso dizer isso porque também sou beneficiário do plano que a gente está conversando, dessa operadora, eu já presenciei situações de pessoas que estão ali, que agora chamam de particular, né, quem vai pagar na hora, ser passado na sua frente, né, você ser desprestigiado em relação à prioridade para marcar uma consulta. Isso é totalmente ilegal. Que eu creio que também seja legal, né? É ilegal o beneficiário de um plano adimplente que paga suas mensalidades dia, caras, a mensalidade de quase R$3, e que às vezes deixa de fazer alguma compra mais essencial para pagar o plano em dia, não pode ser discriminado por conta de pagamento de particulares. Isso é totalmente incabível em relação ao consumidor. Os meus pais também são usuários são idosos, são usuários do plano e estão apreensivos com a situação e já também me confidenciaram o que tu me disseste, Patrick. Eles ficam preocupados, parece que o atendimento é de certa forma até marginalizado, mas isso é uma conduta abusiva. Os prestadores têm que orientar os seus atendentes, porque isso não pode ocorrer, até porque o plano é caro, manter o plano é caro para diversas pessoas, então essa conduta discriminatória é totalmente abusiva. Porque, assim, na relação de consumo estabelecida entre esse beneficiário e o plano de saúde, ou a operadora, na verdade ele está pagando antes, né? Como é que a pessoa que está pagando antes pelo seu atendimento, está pagando antecipado, ela é tratada como se ela tivesse devendo, né? É aí que o principal constrangimento que existe é esse, você é tratado
de uma forma discriminatória, como você falou, por um produto, um serviço que você pagou adiantado. Exato. E eu te digo mais, além disso, na modalidade de plano individual familiar, é raro ter o fator moderador coparticipação, que é você pagar uma parte do plano pelo uso. Mas na maioria dos que operam na região sul e sudeste do Pará, o fator moderador existe, que é a coparticipação. Entra antes, a pessoa apontado no seu contra-cheque, beneficiário coletivo empresarial, participa do pagamento do plano. Então, o que ocorre? Além de previamente com o pagamento, ele participa do plano coletivo e ainda é discriminado. A gente tem que ter cuidado, é uma situação muito desagradável, muito constrangedora, é uma situação que a ANS, dentro do sistema de saúde suplementar, não permite de modo algum. As multas são elevadíssimas, são de no mínimo R$80 mil por cada negativa. A gente não está falando de uma negativa conjunta. Uma multa, se, por exemplo, uma discriminação numa situação de urgência e emergência, o plano paga R$250 mil por evento, quer dizer, por reclamação. Então, é importante, dentro do tema de saúde suplementar, a gente entender, eu contigo, Eric, e para os nossos ouvintes, que a equipe ela tem um fator fundamental na construção de um plano melhor. É o nosso objetivo. O nosso objetivo é justamente alertar as pessoas de que elas podem e devem, né, reclamar os seus direitos e acionar as autoridades competentes. Pessoal, para quem ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com o Dr. Humberto Farias, ele que é advogado, tem um trabalho, uma militância muito forte nessa área de saúde suplementar, ele que também já advogou, inclusive para a própria Unimed, e hoje a gente está num bate-papo aqui sobre essa situação crítica que está acontecendo aqui em Marabá, envolvendo a principal operadora que atende saúde suplementar aqui na cidade. A gente vai para um rápido intervalo, eu peço que você continue conosco aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. A força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. De volta com o programa Observadores aqui no SBT Marabá. E hoje, como vocês já viram que está acompanhando o programa desde o início, a gente está conversando aqui com o Dr. Humberto Farias, ele que é advogado e tem uma militância aí, um trabalho muito forte dentro dessa área de saúde, né? Saúde suplementar, que ele trabalha com isso também há muitos anos. Dr. Humberto, o senhor fez um alerta muito importante no final do último bloco, da importância das pessoas efetivamente acionarem, né, principalmente a ANS, que é a agência reguladora dos planos de saúde suplementar, e também eu vejo como importante também até o PROCON local, né? Eu falei aqui, né, um número incipiente de reclamações sobre a Unimed Fama, por exemplo, que está sendo o tema aqui hoje, apenas 4 ao longo de todo o ano de 2021 aqui em Marabá, e esse ano nenhuma, né? Tinha uma pessoa ensaiando lá, parece que na quarta-feira, tinha uma pessoa ensaiando fazer uma queixa, eu nem sei se ela formalizou. E destacar o seguinte: primeiro, né, estamos citando aqui uma empresa que é a Unimed Fama. Eu quero destacar que esse programa está sendo gravado na quinta-feira, né, no dia 17 de março. Na quarta-feira, dia 16, eu entrei em contato diretamente, eu mesmo, com a sede da Unimed Fama, tá, em Manaus, por telefone, para ouvirmos a operadora sobre... primeiro, porque eu sabia que iríamos gravar aqui com o Humberto, né, para tratar sobre esse assunto, e o nosso interesse aqui não é polêmica pela polêmica, e sim resolver os problemas, né, entender o que está acontecendo. Então, para nós é muito importante saber o que realmente está acontecendo na visão até da própria Fama. Eu consegui ser atendido, Humberto, pelo assessor de comunicação, o senhor James, ao qual eu expliquei as demandas que estão acontecendo aqui, os casos pelos quais a imprensa tem sido procurada,
e também esse anúncio de clínicas e laboratórios de que não estão mais atendendo os credenciados, não estão atendendo mais o público, né, desse plano de saúde, e ele nos pediu que nós enviássemos por escrito todas as demandas, né? Assim eu fiz, né, em menos de 15 minutos, enviei um longo e-mail para a Unimed Fama com todos esses questionamentos que eu sei que estão sendo debatidos aqui em Marabá, sendo colocados, né, sobre, inclusive, questionando a eles, Humberto, frontalmente sobre se eles estão realmente com inadimplência, né, e do tamanho dessa inadimplência, o que está sendo feito para resolver isso, e o que eles estão indicando para o usuário, né? O usuário, quando chega numa clínica, num laboratório ou num consultório médico e está sendo rejeitado o atendimento, o que está sendo indicado pela própria Unimed Fama, né? O que está sendo dito para esse cliente? Então, tudo isso foi questionado nesse amplo e-mail e a promessa foi de que eu seria respondido no mesmo dia, né? No dia 16 de março, né? Volto a dizer, esse programa aqui está sendo gravado no dia 17, então, até esta data, até a tarde do dia 17 de março, nós não recebemos qualquer resposta da Unimed Fama e eu cheguei a entrar em contato novamente para ter certeza de que eles haviam recebido o meu e-mail. E eles confirmaram e disseram que iriam se manifestar por meio de nota. Essa nota nunca aconteceu. E a gente lamenta, porque o interesse nosso, volto a dizer, não é aqui taxar a Unimed Fama ou qualquer situação, né? Nós entendemos que é uma operadora importante e o nosso interesse primeiro aqui é de chegar a uma solução. Infelizmente, não tivemos respostas até o momento. Vamos seguir, então. Falo isso para que a gente, para deixar bem claro para todos que estão nos assistindo, que a nossa conversa aqui ela se dá de uma forma hiper tranquila, porque estamos de consciência tranquila de que tentamos e vamos continuar tentando ouvir a Unimed Fama. Inclusive, fica aqui franqueado, né, o espaço da própria TV Correio SBT para que, oportunamente, né, caso eles venham a se manifestar, o que eu acho difícil, até porque o que se demonstrou até agora é que eles não falam publicamente, não se colocam publicamente sobre o que está acontecendo. Eu, como comunicador, lamento isso, porque eu vejo que a empresa deveria estar preocupada, sim, em se resguardar o seu nome, resguardar a sua imagem, né? A imagem como operadora, e a gente não percebe essa preocupação até este momento. Desculpem o desabafo, é que foi um pouco longo, Humberto, mas a situação. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu te perguntaria relevante o seguinte, a tua colocação. Sim, eu te perguntaria o seguinte, Humberto. O que você sabe que você tem ouvido aí dos bastidores, o que tem acontecido? Isso pode ser revertido ainda? É um aparente processo de implosão, né? Não sei se a Unimed Fama está querendo realmente abrir mão da clientela que ela tem aqui, que eu acho que é um grande patrimônio ela ter recebido essa carteira de clientes que nós acredito que seja bastante grande. Eu até te perguntaria se você ainda lembra do teu tempo de Unimed Sul do Pará, a quanto chegou o número de pessoas atendidas aqui pelo plano de saúde. Patrick, eu também me coloco nessa situação, eu me sinto extremamente confortável de falar de um tema do sistema médio. Eu trabalhei no sistema de médio por 10 anos, então eu tenho uma notoriedade para falar sobre o sistema, e os dados que nós estamos conversando aqui são públicos. A Unimed do Pará, já na região sudeste, de Tailândia, ela já teve um ápice de quase 80 mil beneficiários. Isso foi nos anos de 2014 ou 2015. É muita gente. É muita gente. E rodando em torno do sistema, isso são beneficiários diretos. Rodando em torno, na região, na época, eram mais de 100 mil pessoas, seja da Unimed Belém, Unimed BH, Central Nacional. Então, é muita gente. É uma responsabilidade gigante que nós estamos devendo
Então, eu me sinto confortável, porque a gente está falando sobre a agência desses dados são públicos. E em relação a Unimed Pharma, eu acredito que a carteira da Unimed Pharma, a negociação que ocorreu em relação à carteira, também é um dado público, é um dado que está os contratos estão registrados na JUSEP. Então, eu acredito que não é interesse da Unimed Pharma que isso simplesmente esvaia. Eu não posso te precisar qual é o tamanho da inadimplência, se realmente a inadimplência existe, quais os valores que devem para os prestadores ou não. Mas eu acredito que um negócio de uma envergadura com essa magnitude, em 2019, a Unimed Pharma teve foi agraciada, houve uma contratação em relação à rede, e para lá foram quase 40 mil pessoas da região da Unimed Sul do Pará. Então, eu falo isso, Humberto, porque assim, eu imagino que qualquer outra operadora do país, né, que fosse assumir, né, essa carteira de clientes da Unimed Sul do Pará, seria um filé mignon, né? Viria para cá com todo, né? Nossa, que maravilha, né? Um grande um filé mignon de alta qualidade. E, sim, assim, exato. Então eu não posso entender que de uma hora para outra isso tenha se tornado uma coisa precária, como está se pintando, né? Realmente não dá para entender o que possa estar acontecendo. Assim, vou te dar um dado do tamanho de tão bom esse que é operadoras de pequeno, médio e grande porte. A Unimed Sul do Pará era uma operadora de médio porte, e que na carteira dela era uma carteira de pessoas físicas, que são meus pais e outras pessoas que não têm plano empresarial. Era uma carteira jovem, era uma carteira que não, efetivamente, ela auto se pagava. E a carteira de planos empresariais na região, a carteira de planos empresariais na região é basicamente o que sustenta o estado do Pará. É Paraupebas, é Marabá, as empresas que estão em Paragominas, as empresas que estão em Tucuruí. Então, assim, era uma carteira jovem e uma carteira saudável e uma carteira adimplente. Uma carteira que ela dava o retorno financeiro devido. É com surpresa que eu recebi a notícia. E outra coisa também, não só o cliente, né, o beneficiário, ele é um patrimônio para a operadora, como também o que sempre fez essa operadora ela continuar crescendo como líder aqui na região, né? Que foi por muito tempo, não sei se ainda né? Que foi por muito tempo. O fato justamente dela ter uma rede de atendimento muito grande, né? Isso sempre para ela foi um patrimônio em relação a qualquer outra operadora, inclusive as gigantes do país, outros gigantes do país, de entrarem aqui no mercado regional, né? Justamente porque eu vou aventurar numa outra operadora, mesmo que ela tenha nome também, né? Também seja uma operadora de muito nome, e não ter atendimento, ou eu vou pegar essa operadora que eu sei que tem uma base aqui em Marabá e tem uma rede de atendimento grande, né? Então, a fama tem sido... A fama que a Unimed Pharma tem conseguido nos últimos anos, desde que assumiu, tem sido outra, tem sido de desmantelar essa rede de atendimento, né? Uma vez, e volto a dizer, posso dizer isso também com todas as letras, porque também sou beneficiário, e uma série de clínicas que eu tinha atendimento antigamente, hoje em dia você vai e não são mais credenciadas. Então, Patrick, esse era o maior trunfo, é o maior trunfo da Unimed, é a sua rede, o sistema Unimed como um todo, aqui
ele tem um trunfo da rede, dessa rede interligada, dessa rede que age por intercâmbio, de você estar viajando e saber que em tal lugar você vai ser atendido, que você deve ser atendido, dentro, você não fazer contratos. E o renda é essa corrosão da rede. Há uma insatisfação da rede prestadora, há uma insatisfação da rede credenciada, há uma insatisfação dos médicos, há uma insatisfação dos fisioterapeutas, há uma insatisfação de toda a assistência à saúde com relação ao Unimed na região sul e sudeste do Pará. O que ocorre? E essa insatisfação ela decorre da eventual inadimplência, do montante que se chegou a essa inadimplência. Mas é um ativo gigantesco que tem na região, onde não vai se autocorroer por conta disso. Eu acredito nisso. São mais de 100 mil pessoas que têm atendimento, em atendimentos diretos ou indiretos dentro da região. A norte é onde tem o maior número de beneficiários, é onde está a maior rede, a área de saúde de prestadores, é onde há a maior, talvez em número de beneficiários. A nossa região, cerca para Belém, região metropolitana e região norte. Mas olha o nosso nível, nós estamos comparando na região sul e sudeste do Pará com capitais, com a Zona Franca de Manaus e com a região metropolitana de Belém. Então, esse ativo, esses beneficiários individuais, esses contratos empresariais, é o maior ativo da Unimed. É com tristeza que eu vejo que prestadores estão perdendo a credibilidade em relação ao sistema, que ele ainda... A confiança o último dado em relação a que é público também, a Fama tem mais de 120 mil vidas. Então, é muita coisa dentro do sistema, é muitas obrigações, mas também são muitas responsabilidades. E eu acredito que um sistema dessa envergadura não poderia estar passando por isso. Certo. Pessoal, a gente está conversando aqui, quem ligou a TV agora, a gente está conversando com o Dr. Humberto Farias, ele que é advogado, tem uma militância grande nessa área de saúde suplementar, ele trabalha com isso há mais de década e até também já trabalhou para a própria Unimed, e hoje a gente está falando aqui sobre essa questão que está acontecendo aqui em Marabá, que a gente está tentando ainda chegar a uma lógica do que possa estar ocorrendo, né? Continuamos, a nossa equipe, está vendo o pessoal aqui atrás trabalhando, nossos jornalistas estão levantando também casos de queixas de usuários. Vamos ouvir também o Ministério Público nos próximos dias sobre o assunto. Eu queria destacar aqui, doutor, a doutora, sua colega advogada, a doutora Roberta Celerino, conversei com ela agora há pouco por telefone, e ela individualmente, né, como cidadã e também até representando o grupo de mulheres aí, Esperança, né, que é um grupo que reúne mulheres que estão passando por tratamento de câncer, e ela me dava a informação, né, de que a Oncorádio, que é uma empresa que é uma clínica particular que presta esse serviço aqui em Marabá, né, que atende a pessoas que estão em tratamento oncológico, essa grande empresa, essa grande clínica, também deixou já esses dias de atender a Unimed também pela questão da inadimplência, tá? Então, ela citou aí a Oncorádio, citou para mim que a gente já tinha citado o próprio laboratório Unimed, que pertence ao Unimed Sul do Pará, e ela citou aqui para mim também... Vamos ver. O laboratório Santa Marta também, né? Que é um grande laboratório aqui de Marabá também, já não estaria atendendo as demandas de usuários da Unimed. Então, isso nos preocupa bastante, ver as maiores empresas, maiores clínicas, né? Já não atendendo o plano de saúde esses dias, todas alegando a mesma coisa, que estão com problemas para receber e não conseguem acumular por tanto tempo, né, essa inadimplência aí, que, volto a dizer, a gente continua sem entender o que possa estar acontecendo, uma vez que até a própria Unimed Fama não tem se colocado publicamente sobre a ocorrência.
Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta em seguida para o terceiro bloco, aqui, terceiro e último bloco com o Dr. Humberto. Até já. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. A força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. De volta com o programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio SBT. Hoje a gente está conversando aqui com o Dr. Humberto Farias, ele é advogado, tem um trabalho muito atuante nessa área de saúde, né? Tem uma grande experiência com saúde suplementar, ele que trabalhou aí por mais de década com a própria Unimed, que aliás é o nosso assunto aqui hoje, né? Essa aparente crise que está havendo no atendimento de saúde suplementar aqui em Marabá, envolvendo especificamente aí a carteira da Unimed Fama. Volto a destacar que estamos à vontade para falar sobre o assunto, uma vez que nós aqui do Grupo Correio temos procurado insistentemente ouvir a própria Unimed Fama sobre as ocorrências, né? Já, como eu coloquei no bloco anterior, entramos em contato com a assessoria de comunicação da Unimed Fama em Manaus, cheguei a conversar diretamente com o assessor de comunicação da Unimed e ele nos pediu que enviasse por escrito todas as demandas, assim fizemos, com todos os questionamentos do que tem sido colocado aqui publicamente, né, sendo o principal deles empresas da área de saúde se descredenciando, deixando de atender o plano de saúde Unimed, alegando atrasos, né, no pagamento, inadimplência, e nós colocamos, inclusive, essa demanda frontalmente nos questionamentos que nós fizemos à Unimed Fama, e até hoje, estamos gravando esse programa no dia 17 de março, e até hoje não recebemos resposta, que, num primeiro momento, nos foi dito que seria feito através de uma nota oficial, tá? Essa nota não ocorreu ainda, até essa data, e nós seguimos deixando, né, caso ela venha ocorrer nos próximos dias, estaremos tornando ela pública nos nossos jornais aqui, do SBT Marabá, e o espaço também fica franqueado, né, até aqui no nosso próprio programa Observadores, caso a Unimed aceite o convite, já deixa aqui publicamente, não, Beto? O desafio, né, para que a Unimed Fama também ocupe esse espaço aqui e aceite ser nossa convidada, não representante seu, ser nosso convidado aqui para falar sobre essas questões que envolvem o nome Unimed Fama aqui em Marabá. Enquanto isso, a gente não vamos por isso deixar de discutir, de debater, porque a saúde, embora ela seja uma empresa que opera a saúde suplementar, mas a saúde é um assunto de interesse público, de interesse coletivo, e por isso nós nos sentimos bem à vontade para falar sobre isso aqui. Humberto, eu te perguntaria, né? Deixa eu colocar aqui na tela para a gente, primeiramente. Eu tenho tem algumas coisas aqui para a gente colocar na tela, para a gente discutir em cima disso, tá? Certo. Tem alguns prints aqui. Primeiro esse aqui, que também foi colocado publicamente aí. Destacando, doutor Humberto, está aqui o comunicado feito pelo Laboratório Unimed, anunciando que a partir do dia 12 de março, né, que já passou, não estaria mais atendendo os pacientes beneficiários da Unimed Fama, né? E ela diz aqui com todas as letras que essa suspensão era pelo motivo de inadimplência. Então, para que fique bem claro, né, de que não somos nós que estamos pintando crise nenhuma, né? Nós estamos partindo dos fatos, e o fato é esse, né? Está colocado aí com todas as letras pelo laboratório que, como explicou o doutor Humberto, né, em tese teria mais obrigação de atender as demandas dos beneficiários da Unimed Fama, porque faz parte da rede, né? Embora, volto a destacar, não é a mesma empresa, né? Não pertence à mesma empresa. Mas vamos lá, eu quero colocar aqui mais um, doutor, aí o senhor já fala das duas coisas, né? Nós temos aqui a sua colega, doutora Aracélia Vieira, que representa aí, né, na Unimed Nacional aí essa área de direito à saúde, e ela fala aqui o seguinte, né? Ela me enviou, inclusive me marcou nessa publicação, ela diz aqui o seguinte: a saúde é um direito fundamental por excelência, e em virtude de sua natureza social, incumbe ao Estado o dever de normatizar e fiscalizar todo o sistema de assistência à saúde. O senhor falou também, né? Vou passar aqui um pouquinho mais para frente, onde ela fala o seguinte: sobre o tema, importa ressaltar o caráter complementar dos planos
comerciais, particulares e a preservação do direito dos conveniados na SUS, Sistema Único de Saúde. Do outro lado, em se tratando de matéria de ordem pública, os lesionados com eventual mau serviço do sistema privado deverão denunciar junto à ANS e ao Ministério Público, sem prejuízo da postulação individual reparatória por via judicial sob a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A gente tem ouvido muito por aí, doutor, às vezes quando recebe um não, né, da operadora de saúde, quanto a um procedimento, etc., né? Geralmente a gente ouve lá no local, naquela clínica, naquele local do procedimento, que vai lá e faz, paga, e depois você tenta receber judicialmente, né? Que é outro absurdo também, né? Ou seja, volta a dizer, né? Se trata de um serviço que você pagou antecipadamente, né? E às vezes você é tratado de forma marginalizada. E eu queria que você falasse também sobre o que colocou aí a doutora Araceli. Patrick, é uma situação realmente grave. O plano, num primeiro momento, já te cobra pela adimplência, você pagar em dia, mensalidade, e nesse momento de crise, ter que desembolsar de novo para ser reembolsado no futuro. Isso é muito grave para algum beneficiário, principalmente os mais vulneráveis, porque o plano de saúde ele corrói ou ele faz parte, melhor dizendo, da renda, ele amplia essa despesa no grupo familiar. No que tange a questão do reembolso, ela também é regulada pelo sistema de saúde suplementar. É possível o plano reembolsar, é devido o plano reembolsar, mas nesse tipo de circunstância, eu acho pouco provável que funcione. Vou te dar um exemplo. Um tratamento oncológico é muito caro. Medicamentos que tratam de neoplasias tem medicamentos de 12, 13 mil reais. Então, eu acredito que para muitos beneficiários não seja viável você pagar 10 mil reais numa caixa de medicamentos para poder viver. Eu vejo isso com muita preocupação. Confesso que a auditoria do sistema Unimed e especificamente da Unimed Pharma tem que trabalhar com atenção. Os beneficiários têm que buscar, eu quero aqui pontuar, deixar bem claro que os beneficiários têm que buscar não discutir com os atendentes das clínicas, não discutir via WhatsApp, não discutir verbalmente presencialmente na sede da Pharma. Eu acredito que o melhor caminho é abrir saque direto no call center da Unimed e registra todas as queixas, e isso é levado em consideração pela agência, inclusive até para suspender o plano, para punir a operadora, para eventualmente resgatar as garantias que ela tem na agência financeiras para garantir o atendimento da rede. Existem vários critérios de punição. Eu quero deixar bem claro. Doutor, é importante o que o senhor pontuou aí, porque eu acho que desses todos aí, né, de PROCON, ANS, talvez o saque da própria Unimed seja o que as pessoas menos procuram, né? E é o alerta que o senhor está fazendo, né? Ou seja... ele deveria ser... Quando a Unimed Pharma ela for chamada pela ANS, um dos argumentos que ela vai usar, né, para dizer que a coisa não está tão ruim, é justamente esse, né, mas aqui, o meu saque ninguém tem reclamado, né? Ou seja, é importantíssimo, Exato. é muito, muito importante que o usuário deixe registrado toda e qualquer ocorrência relacionada a mau atendimento ou insuficiência de atendimento no saque da própria Unimed Pharma. O sistema, ao implementar um saque, ela é obrigada a implementar um sistema de ouvidoria e ela é obrigada a responder um saque em 5 dias úteis. E isso a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela regula. Então, eu quero deixar isso bem pontuado. O principal canal de cobrança
administrativa de uma operadora de plano de saúde é via saque. Não é via canal de WhatsApp, não é via reclamação física. Registrem tudo via saque. A agência controla e monitora as operadoras via saque. As NIPs, as investigações que a agência instaura contra as operadoras, elas têm os vídeos delas, como tu bem disseste, no saque. Uma reclamação bem feita no saque, ela pode garantir um atendimento efetivo. Isso é recomendado, inclusive, pela ANS. Eu afirmo o teu registro e reafirmo a necessidade do saque. Daí, perfeito, muito bem colocado. Doutor, vamos colocar aqui mais uma... Eu tenho mais uma imagem para colocar aqui, que é um movimento que já está ocorrendo nas redes sociais. Redes sociais, na internet, né? É isso aqui, ó. Uma petição pública que está sendo, né, levantada aí. Já tem aqui 793 pessoas já assinaram, já se somaram, onde é colocado aqui, narrado, né, todos os problemas que têm sido enfrentados aqui pelo usuário aqui em Marabá, aqui na região, os usuários da Unimed Fama, né? Todos está colocado aqui de forma bem pormenorizada. Quem mandou isso aqui, inclusive, foi a doutora Roberta Celerino, que eu já citei aqui, e ela também já me mandou cópia de que do documento que ela enviou também acionando, né, esse grupo de usuários aí, acionando o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, que nós sabemos que para esses órgãos agirem eles têm que ser provocados, né? Então, eles estão aguardando agora, né, uma vez que já foi feito, já foi acionado o Ministério Público oficialmente, eles vão aguardar o que vai ser feito e que passam a ser dados aí pelas promotorias, pelo Ministério Público, e diante da resposta ou não a essa situação, eles também avaliam entrar com uma ação civil pública, uma ação coletiva, né? O que você acha desses passos aí que já têm sido dados aí pelos usuários? Eu li a petição pública que ontem de madrugada ainda, uma mãe que é cliente me mandou, ela está endereçada para a Promotoria de Direito do Consumidor em Marabá. O que ocorre? Há pedidos que não vão correr via Ministério Público, porque o Ministério Público, infelizmente, não tem o poder de gerir relações privadas. O que é isso? Obrigar a Unimed Fama a pagar. O que o Ministério Público deve, e com certeza vai fazer, é buscar os meios legais para obrigar a Unimed Fama a garantir o atendimento na rede da região sul e sudeste do Pará. A Agência Nacional de Saúde Suplementar vai agir para que os contratos com os prestadores na região sul e sudeste do sul do Pará sejam cumpridos. Vai ser desmembrada o campo de atuação do Ministério Público Estadual e em relação à Agência Nacional de Saúde Suplementar. O débito, todos os prestadores, os débitos, a eventual inadimplência consolidada, ela deve ser objeto de reclamações individuais dos prestadores. A agência não tem também o poder de regulamentar ou o poder de exigir que a Fama ou outra operadora de plano de saúde pague os prestadores. A agência ela atua para regular a assistência de saúde privada, a relação entre operadora e beneficiário. Doutor, a gente falou aqui, só para encerrar, a gente falou aqui sobre casos que a pessoa acaba tendo que desembolsar e pagar para depois ver se consegue o reembolso do plano de saúde. Nós já falamos que isso obviamente é um absurdo, né? E que ninguém vai conseguir fazer isso. O senhor citou um exemplo, né, de um exame de 15 mil reais, ou uma situação, né, Mas vamos imaginar aqui procedimentos mais simples. Medicamentos, isso. Vamos imaginar aqui procedimentos mais simples,
e que não tem um custo tão elevado e que, de repente, só seja feito por determinado laboratório ou determinada clínica, como um exame de imagem, né? Por exemplo, né? A pessoa não pode esperar muito tempo porque está com uma cirurgia marcada, etc., né? O que ela deve fazer, né? Se aquela única empresa que presta esse serviço aqui em Marabá, ela não está atendendo o Unimed, o que você orientaria? Se nessa situação específica você tiver um atendimento eletivo, o plano vai ter um prazo corrido em dias úteis para garantir o seu atendimento. Se você tiver com um atendimento que origine de uma situação de urgência, emergência, o plano tem que imediatamente garantir o seu atendimento. Ele tem um prazo de 24 horas para garantir o seu atendimento. Independente se a situação via critério de reembolso ou não. As situações de atendimento são divididas em critérios eletivos e em critérios de urgência e emergência. A situação de urgência, o plano deve garantir o atendimento em 24 horas. E de uma maneira extremada, talvez, se for detectado dentro de uma unidade hospitalar que está sendo negado urgência e atendimento, o diretor técnico do hospital pode ser responsabilizado por omissão. E se eventualmente ocorrer dolo ou morte ou uma responsabilidade em relação ao paciente, o diretor técnico e a operadora devem ser responsabilizados. É uma situação limite, mas que ela ocorreu. Certo. Pessoal, a gente conversou aqui com o Dr. Humberto Farias, ele que tem uma militância aí na área jurídica, né, nessa área de saúde suplementar, com a qual ele trabalha aí há mais de década. Humberto, eu quero te agradecer pessoalmente por atender o nosso convite de forma imediata, né, assim que eu te convidei. Você citou em vários momentos aí os teus pais, né? Então quero mandar um abraço para o teu pai em especial, o Tenente Coronel Humberto Farias da Silva, né? Você é júnior, o Tenente Coronel Humberto, hoje na reserva. Obrigado. Ele é um dos pioneiros aqui do nosso batalhão Tocantins, né? Do nosso 4º Batalhão de Polícia Militar. Ele faz tanta parte da origem do aquartelamento, que ele esteve aqui antes mesmo de existir o prédio que é a sede hoje, né? Nessa época dele aí, o prédio a sede ainda era inclusive na Marabá Pioneira. Então, ele é um dos fundadores aqui do 4º BPM, foi também comandante do CPR-2 aqui em Marabá, já na condição de tenente-coronel, e a gente quer lhe mandar um abraço, Coronel Humberto, e lhe agradecer também pelo seu serviço pela Polícia Militar aqui na região, deixando um legado aí para as novas gerações aí de policiais. E a você, Humberto, te agradecer pelo carinho e cuidado aí de explicar de uma forma tão tranquila, né, e direta sobre esse assunto para os nossos telespectadores, e fico também devendo de te convidar também para vir aqui na rádio para a gente falar sobre esse mesmo assunto. Eu agradeço, Patrick, a oportunidade. Eu sei que foi de maneira célere, mas eu não poderia negar um convite de um amigo tão querido de longa data para falar de um tema que está quente na região, um jornalista que eu vi o teu crescimento, e eu sei que você é preocupado com um bom atendimento dos serviços públicos, dos serviços de natureza privada na região. E eu fico feliz por esse convite, jamais deixaria de atender um pedido seu, de falar de um tema que é tão caro para mim, um saúde suplementar, na região que eu cresci. Nós somos amigos de longa data nessa região e eu não poderia deixar de comentar e debater isso contigo. Agradeço pelas palavras do meu pai, um pioneiro realmente em relação à construção do 4º BPM, e mando um abraço para todos que nos ouviram. Tá aí, pessoal. Esse foi o Humberto Farias, advogado, nosso convidado aqui de hoje. Muito obrigado, Humberto, novamente. Quero pedir desculpa para vocês por alguma travadinha que deu em outro momento ou outro, aqui na nossa entrevista, que a gente depende também
da internet, né, dos meios eletrônicos, e nem sempre a gente pode confiar 100%. Então, já justifico aí e, novamente, agradeço vocês, desejo um ótimo domingo a todos e a gente tem encontro marcado novamente aqui na telinha da TV Correio SBT no próximo domingo. Até lá. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. A força de cada um constrói o desenvolvimento de todos.